Você que está com a sua Bíblia aí, você tem Bíblia aí na bolsa? Não, está em casa. Está em casa? Então abra a sua Bíblia, quem estiver aí, quem estiver, abra no celular, Bíblia online. É bom você trazer a sua Bíblia, né, para a gente poder compartilhar do pão da palavra de Deus, todos juntos. Isaías 58 diz assim: grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz como a trombeta, e anuncie o meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me com sentenças justas. Tem prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Muito bem. Meus irmãos, qual seria o verdadeiro jejum? A gente faz um jejum físico, irmão. Passa aí 10 horas sem comer. Lá na igreja tem esse programa, todo ano tem, né? 10 dias de oração e 10 horas de jejum, né? E esse ano foi diferente. 365 dias de clamor e 10 horas de jejum. Isso foi maravilhoso, Maria, porque nós precisamos jejuar fisicamente. Mas a palavra de Deus aqui, irmã Maria, está dizendo para nós essa noite que existe um verdadeiro jejum que nós também precisamos praticar. E esse jejum, ele consiste em quê, Maria? É cuidar dos necessitados, é cuidar das viúvas, dos órfãos, dos coxos, dos cegos, dos enfermos, dos idosos, dos necessitados, irmão Jorge. Esse é o jejum que agrada a Deus. E aqui eu vou ler para vocês, o Enzo lê muito claro aqui para nós, no livro de Jó, né? Por que tem na Bíblia um homem que Deus fala para Satanás: tu viste o meu servo Jó? Um homem diferente, né? Um homem que realmente ele se preocupava com as necessidades do seu próximo, né? Aqui o Enzo leu para nós, Jó 29, 12 a 16, ele leu assim, ó: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era pai dos necessitados. Olha, incrível. As causas de que eu não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Tem alguém precisando de alguma coisa? Jó já estava lá de olho, os ouvidos atentos, os olhos atentos e o coração aberto para tentar ajudar aquela pessoa. Ele estava diligente à espera de alguém que estava precisando dele. Irmão, será que nós somos semelhantes a Jó? Será que nós somos parecidos? Pelo menos um pouco parecido. Você já parou para pensar nisso? Diligente para descobrir as pessoas necessitadas que estão passando de alguma coisa. Será que nós já damos pelo menos 10%, irmãos, do que era Jó? Olha que maravilha. De exemplo de cristão que Jó era, Maria. Um cristão que se preocupava. Olha o que ele diz: eu era o olho do cego, eu era os pés do coxo,
Você já parou para pensar se você é o olho do cego, os pés do coxo? Irmãos, eu tenho que fazer essa reflexão, que realmente ainda falta muita coisa na nossa vida, né? Para a gente chegar lá. Dos necessitados eu era pai. Você já pensou nisso, irmão? Irmão Joaquim, que você é o pai dos necessitados? Já pensou nisso? Você ser o pai dos necessitados aqui nos prédios, aquela pessoa está precisando, irmão Joaquim já está sempre pronto para ajudar, sendo o pai dos necessitados aqui nos prédios. Já pensou nisso? Eu acho também que normal, correto, para todo mundo ter generosidade, cada um com o outro. Porque se todo mundo pensasse mais ou menos do mesmo jeito, o mundo era mais diferente. Jesus, ele nos conta uma história, irmão Joaquim, que nos ilustra muito bem o tema de hoje, né? Ele diz que certo homem, né, foi acometido pelos ladrões, salteadores. Pegaram ele, espancaram ele e o que fizeram com ele, Maria? Mataram, quase mataram ele. E ele ficou lá espancado, moído no chão. E Jesus fala que foram passando algumas pessoas, né? Primeiro passou o fariseu, né? Orgulhoso, olhando para cima, né? Passou reto e deu uma olhadinha leve no jornal. E passou de lado e deixou o homem lá caído no chão. Depois passou também o levita, né? Passou o levita e ele passou por lá e ele foi andando. Ele olhou também aquele camarada ali, mas ele pensou assim: eu não posso me contaminar com o defunto, né? O defunto não posso me contaminar, né? Porque a lei não permite contaminar com o defunto. Então, também passou de lá, irmã Maria. E o pobre, coitado, lá jogado no chão ensanguentado. Olha só que arrogância, né, Ronaldo? Mas Jesus conta a história que passou, um homem muito bom lá, que foi lá, e pegou aquele homem que estava todo machucado, e colocou azeite na ferida dele, deu um gole de água, deu um gole de suco de uva para ele, fortaleceu ele, colocou ele em cima do animal e conduziu ele estrada lá para uma hospedagem, né? Para poder ele se cuidar até ele se restabelecer, né? Então, meus irmãos, essa história que Jesus nos mostra do bom samaritano, né? Ela exemplifica o que está escrito aqui no Isaías 58 e em Jó capítulo 29, onde aqui está falando que o jejum espiritual, Maria, consiste em você ajudar os necessitados, as pessoas que estão precisando. E Jesus falou, dona Maria, que melhor é ajudar do que receber. Não é melhor ajudar do que receber? É melhor ajudar do que receber. Porque as pessoas estão precisando. E você, quando ajuda alguém, você ajuda a transformar o seu próprio coração em uma pessoa melhor. Você vai irradiar luz na vida das pessoas que estão precisando de você. Agora, se você só recebe, né, aí você continua com o coração igual, né, irmão Joaquim? O coração continua igual, mas se você ajuda, aí o seu coração é transformado. E aí você desbloqueia, né, o seu amor pelo seu próximo. Você aumenta o seu amor pelo seu próximo. Hoje no mundo nós vivemos em dias, Maria, de tremenda escuridão moral, né? Onde as pessoas estão cada vez mais frias, mais egoístas,
né? É mais pensando em si mesmas. É um mundo mal, né? Onde você olha para todo lado e você vê escuridão, né? No mundo. Mas Jesus falou: vós sois a luz do mundo, maravilhoso. Vós sois a luz do mundo. Então a nossa obra nesse mundo é a obra da beneficência social. É de fazer, cuidar dos necessitados. A primeira obra que Jesus fazia, qual era, Ronaldo? Cuidar, atender a necessidade das pessoas. A pessoa estava com fome, Jesus entregava o pão. A pessoa estava com sede, entregava água. Multiplicava os pães e os peixes para as pessoas se alimentarem, né, Maria? E assim, a primeira obra de Jesus era a obra social, a obra de atender a necessidade de todas as pessoas. E essa deve ser a nossa primeira missão. A gente, quando ajuda as pessoas com sua necessidade, as pessoas vão estar com o coração mais aberto também para querer ouvir a palavra de Deus. E ali você vai ter uma porta aberta para você conseguir alcançar os corações das pessoas e atingir as pessoas com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É um livro maravilhoso que trata do dever de cada cristão de cuidar dos necessitados, de todas as pessoas que precisam de nós. E nesse capítulo aqui que trata dos desafortunados, os desafortunados, segundo Tiago, ele disse que a verdadeira religião é cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Essa é a primeira obra do cristão, a obra de caridade, Maria, a obra de amar o próximo de verdade, de sair da teoria. Você chega na igreja e você ouve: irmãos, precisamos fazer. Mas agora, sair da teoria. Irmãos, juntos vamos fazer. Né? Fazer na realidade, na prática. Nós precisamos transformar nossa religião real, religião verdadeira. E sai da teoria e se transforma na prática. Né? Aqui diz assim, Espírito de Profecia, aqui no livro Beneficência Social, né? Aqui na página 209, o nosso dever com os desafortunados, piedade para com os cegos, os coxos, os afligidos, que diz assim: aos que mostram piedade para com os desafortunados, os cegos, os coxos, os afligidos, as viúvas, os órfãos, os necessitados, Cristo considera como guardadores dos mandamentos, os quais terão a vida eterna. Então, irmão, qual é a maneira que Jesus quer para a gente chegar lá no céu? Amar o nosso próximo, cuidar dos necessitados. Aqui está falando, olha, coxo, aqui está falando cego, aqui está falando dos órfãos, aqui está falando das viúvas, aqui está falando dos necessitados, dos aflitos, né? As pessoas idosas, as pessoas enfermas, que estão aflitas com algum problema. Então você cuida dessas pessoas, você está fazendo o bem para quem? Para o próprio Jesus. Jesus, ele vai recompensar você com o quê? Se você amar o seu próprio, vai recompensar com a vida eterna. Esse é o cristão que Jesus, ele quer transformar a Maria, transformar a Edivânia, transformar o Enzo, a irmã Lacemir, o irmão Joaquim, o Toninho. A verdadeira religião, Toninho, é essa. Amar o próximo de verdade. Amar o próximo de verdade. Cuidar das necessidades
das necessidades uns dos outros. Um cuidando um do outro, um visitando o outro, um orando pelo outro, um se preocupando pelo outro. Irmãos, nós ainda não estamos nem 50%, irmão, do que a gente precisa estar, mais. Jesus está falando para nós que essa é a nossa missão. Esse é o caminho, Maria, que você deve seguir. Agora, para encerrar, Ele é o caminho, a verdade e a vida. seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite, bom sábado. Muito bem-vindo. Josmar. Já tá mandando embora? Chega e já tá mandando embora. Muito bem. Agora, para a gente concluir, a gente vai ler Lucas 3, versículo 11. Preste muita atenção. Essa é a base do ministério de João Batista. Quem foi João Batista, Ronaldo? Jesus falou sobre João Batista o que, irmão Nascimento? Não houve profeta maior do que João Batista. Olha só que testemunho maravilhoso a respeito de João Batista. Não houve um profeta maior do que João Batista. Qual era a base do ministério de João Batista? Abre para nós aí, Lucas 3, versículo 11. Já está com a Bíblia aí? Lucas capítulo 3, versículo 11. Pode ler. Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Muito bem. Essa era a base do ministério de João Batista. Pregar o amor, pregar o cuidado para Pregou o com os evangelho necessitados. para as pessoas. Por isso você tem que ler esse livro aqui, ó. Beneficência Social. Porque é a pessoa do Espírito Santo, né? Ele deixou essa revelação aqui, ó, por intermédio da sua profetia. Aqui. Para você aprender a ter o total cuidado para com os necessitados. Deus criou esse tema, cada detalhe que você precisa saber, para você ajudar, visitar, orar, ter simpatia, fazer amizade, né? Beneficência social, de Ellen White. Então o Espírito Santo deixou esse livro para a gente ajudar a gente a compreender mais claramente as passagens dessas escrituras. Beneficência social. Então a gente leu aqui, uma passagem aqui muito importante. Eu vou ler de novo aqui. O nosso irmão chegou na etapa final, mas antes tarde do que nunca. Porque está acabando já? Que hora começa? Começa às 7h15. Ah, é? Achei que era 8 horas. Ah, então tá bom. Começa às 7h15 vai até 8h30, né? Aqui, ó. Nosso dever para com os desafortunados. Então eu tinha lido para os irmãos que a verdadeira religião é cuidar, como o Tiago diz, dos órfãos, da viúva nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Agora, olha como é que amplia o tema aqui, ó, o espírito de profecia. Além dos órfãos das viúvas, ela vem falando, quem mais são esses necessitados? Olha só, os cegos, olha só, a piedade para com os cegos, os coxos, os afligidos, e aqui no capítulo vai falar dos enfermos, dos idosos, dos necessitados. Olha só, aos que mostram piedade para com os desafortunados, os cegos, os coxos, os afligidos, as viúvas, os órfãos e os necessitados, Cristo considera como guardadores dos mandamentos, os quais terão a vida eterna. Esse é o cristão, irmãos, que Jesus está querendo nos transformar.
Jó disse que era o pai dos necessitados. A gente acabou de ler anteriormente. Ele era o pai do necessitado, era o pai dos órfãos, da viúva, ele era o olho do cego, ele era o pé do... A gente acabou de ler. A gente viu que Jó, ele tinha um cuidado quando ele diligentemente ele via quando tinha alguém necessitando de alguma coisa. Olha a palavra que Jó usa. Eu diligentemente atentava à necessidade de quem estava precisando. Olha a palavra que ele usa. Então, irmão, é assim que a gente tem que ser. O verdadeiro cristão tem que ser assim. Amar de fato e de verdade, ajudando todas as pessoas ao seu redor. Ela está precisando de uma oração? Oração. Está precisando de visita? Visita. Está precisando de amizade? Seja amigo. Está precisando de uma cesta básica? Nós temos que levar o quê? Cesta básica. Está precisando de um remédio, um dinheiro? Ajude, meu irmão, porque essa é a verdadeira religião. Jesus está falando aqui. Se você cumprir a sua missão, esse é o que Jesus vai estar esperando. Ele diz assim, ó, quando o Filho do Homem vier no seu meio, ele vai falar o quê? Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Vinde benditos e me faz. Aí as pessoas vão perguntar para Jesus, mas Senhor, quando é que eu lhe dei comida? Quando foi que eu lhe dei bebida? Quando é que eu lhe ajudei, que o Senhor estava necessitado? E aí, Jesus vai olhar para você e vai dizer, toda vez que você fez esse bem para um desses pequeninos, Toninho, a mim eu fiz 7. Aí o Toninho pode pensar na mente dele, meu salário é curto, eu ganho pouco, não está dando para nada, como é que eu vou ajudar alguém? Como é que você vai ajudar alguém, Toninho? Toninho, você pode não poder ajudar com muita coisa, Toninho, mas você tem que reservar, Toninho. Toninho, olha pra mim. Olha só. Você tem que reservar alguma coisa, Toninho, para ajudar alguém. Às vezes, é uma criança que está precisando de 5 reais, que ela está com fome. E o Toninho vai chegar lá, vai meter a mão no bolso sem miséria e vai dar uma aqui. 5 reais. Se você não tem condições, mas deu 5 reais para uma criança, você deu para quem? Deu para Jesus. Essa criança ela vai dizer, olha, eu pensei que o mundo só tinha gente miserável, mas agora eu descobri que tem gente boa. Essa criança vai lembrar de você pro resto da vida. Não é verdade? Porque todo mundo nega, irmão. A criança vem pedindo dinheiro. Ah, não, você vai gastar com o quê? Já começa a perguntar, já começa a falar. E a criança fica desanimada, né? Então, dê o dinheiro para a criança que está precisando, mesmo que seja pouco. Você está fazendo isso para o próprio Jesus. É a nossa missão. Acho que eu mudei esse hoje em jeito. Muito bem. Mas está falando não. Quem está, mas com a mão direita, né? Que a esquerda não vê, né? Muito bem. Irmãos, para concluir a nossa pregação de hoje, no Isaías 58, Deus está falando para nós. Ele não quer a gente jejuando só fisicamente. Ficar 10 horas sem comer. Não é somente esse jejum que Jesus espera de nós. Deus espera mais de nós. O jejum verdadeiro. De ajudar os necessitados. É a viúva. É os órfãos. É o coxo. É o cego. É os aleijados. São os necessitados. São os idosos. São todas as pessoas que estão precisando de você, como o bom samaritano que a gente viu na história de hoje, na ilustração de hoje. Jesus nos mostrou que o nosso próximo
é aquela pessoa que está precisando de você. Está precisando de você. Ela está do seu lado. Ela mora vizinho da sua casa. Ela está aqui nos predinhos, ó. Está precisando de você. Está precisando de mim. E será que eu vou doar cada centavo? Será que eu vou doar cada segundo para ajudar o meu próximo? Essa é a pergunta para você guardar no seu coração. Jesus deu tudo. O que Jesus tinha? Uma roupa, um cajado, né? uma bolsa, e ele ia com seus discípulos. Era o que ele precisava para viver. Né? Então, e ele viveu ajudando e atendendo a necessidade de cada pessoa. É assim que nós devemos viver e ser mais semelhantes a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre. Amém. Agora vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração.